Fala pessoal, beleza? Me deu o ar da graça aí de me aparecer mais uma vez para vocês. A aula de hoje nós vamos falar sobre lista. Nossa, já travei aqui no começo. Mas enfim, aqui que a gente vai falar sobre lista. Cara, lista é um negócio muito louco em Python, cara, porque ela é uma referência que a gente pode ter para organizar diversas coisas lá dentro e as características específicas existentes de uma lista de Python, seja ela de uma lista de uma dimensão, de duas dimensões, de três dimensões, são questões fantásticas pela quantidade de coisas que eu consigo fazer e a quantidade de dados que eu consigo armazenar. Principalmente quando eu vou analisar a aula 3.1, que é a aula de listas com operações matemáticas, ou qualquer outro tipo de operação aí que a gente for fazer. Cara, a lista ela é uma maneira de organizar diversos dados em uma coleção única, para eu poupar armazenamento, para eu poupar muitas vezes até a questão de processamento do meu computador ali na hora de executar o software. Então, bora lá, vamos arrebentar a boca do balão aí, vamos aprender um pouquinho de lista. Entender sobre o que é uma lista? A lista ela é um fundamento bem simples, na verdade. Ele é uma grande caixa que eu consigo organizar diversos dados que eles podem ou não estar se repetindo em Python. E ele está se repetindo ou não, ela é importante para a gente pelo como esse dado vai ser exibido. Então, quando a gente tem uma lista, eu quero, na verdade, armazenar um grupo de informações. Tá? Então eu posso, por exemplo, fazer uma lista aqui que eu vou armazenar minhas bandas favoritas. Então eu vou colocar aqui, ó, por exemplo, vou fazer alguns métodos aqui primeiro, né? Os métodos errados e os métodos certos. Eu poderia fazer banda 1, falar que ela recebe aqui Linkin Park, LP, minha banda favorita. Banda 2, falar que ela recebe aqui Red Hot Chili Peppers, Red Hot Chili Peppers. Podia colocar aqui banda 3 e falar que ele recebe AC/DC, uma outra banda que eu gosto. E para finalizar, uma banda 4 aqui, que recebe uma banda que eu gosto muito, que é o X-Japan. Se eu pedisse para o computador exibir esses valores para mim, olha que trabalho que eu tenho. Eu teria que chamar a banda 1, teria que aplicar um método que a gente chama de método concatenador, que eu não ensinei ainda, mas estou ensinando agora, que é você aplicar vírgula, colocar aqui, ó, banda 2, vírgula, banda 3, vírgula, banda 4. E ó, se eu executar, ele mostra todas para mim. Poderia também, se você pensasse que isso está dando trabalho, chamar tudo em uma única linha. Falar, ó, banda 1 recebe, banda 1, vírgula, banda 2, vírgula, banda 3, banda 4. E aqui, ó, só para você ver que deu certo, como ele já trouxe. Ele trouxe uma lista de irmãos aqui, que é um exemplo que eu fiz anteriormente, a gente já volta nele. Vou trazer um banda 5 aqui também, ó. E se eu quisesse exibir, então eu teria que chamar. Eu falaria igual e colocaria lá entre aspas, Linkin Park, Linkin Park, Red Hot Chili Peppers, AC/DC, X-Japan, que foi a outra banda que eu falei. E para finalizar, uma quinta banda que eu gosto muito, Guns N' Roses. Beleza? Ó, se eu executar isso aqui, executei. Aqui nas minhas variáveis, ele adicionou agora a banda 5, que não existia. Porém, se eu quisesse chamar isso, eu não mudo. Ainda teria que chamar da mesma maneira. Ainda teria que chamar banda 1, concatenava com banda 2, concatenava com a banda 3, com a banda 4, com a banda 5 e executava. Aí ele mostraria tudo para mim. Isso para mim dá muito trabalho. Eu posso querer fazer uma maneira mais simples. Eu posso criar uma lista de bandas e, em geral, eu não chamo, né, com o termo lista aqui, eu só colocaria bandas, mas apenas na maneira didática. Abriria chaves aqui e essa chave ele faz exatamente um processo semelhante de como se ele estivesse criando essas posiçõezinhas aqui para mim, para eu armazenar as bandas lá dentro. Cada vez que eu colocar um valor aqui dentro, é como se ele criasse essa variável de maneira automática e armazenasse aqui para mim. Então vou colocar lá Linkin Park, vou colocar na mesma ordem, Red Hot Chili Peppers, AC/DC, AC/DC,
X-Japan, e eu acho que era outra, eu não me lembro qual que era a outra que eu tinha colocado. Vou dar uma colada aqui nas variáveis já utilizadas. Guns N' Roses, beleza. Guns N' Roses. E eu vou colocar uma sexta aqui, só para você ver aqui o que vai acontecer nas variáveis, que ele não vai criar um banda 6, ele vai criar um outro valor aqui para gente. Aqui a sexta banda que eu vou colocar, tive uma outra banda que eu gosto bastante para colocar aqui para vocês. Vou colocar Iron Maiden. E quando eu executo aqui, ó, agora ele criou para mim uma lista de bandas, ele é do type lista, ó. Type list. Legal, né? Contém 6 itens e quando eu paro o mouse aqui em cima, ele vai um após o outro listando aqui, ó, os valores que eu coloquei. Diferente do que eu tinha feito, se eu coloco um print lista bandas aqui, ó, e executar, ele traz todos os valores para mim sem eu precisar ter chamado eles individualmente. E eu posso também atribuir o método type aqui, ó, que a gente já aprendeu na última aula. Opa! Ah, falta um parênteses aqui, acho que eu não executei. Que ele fala que a classe é uma classe de lista para gente. E aqui eu consigo brincar de diversas coisas agora. Até uma das coisas interessantes que a gente pode utilizar na nossa brincadeira é pensar se eu quisesse chamar só uma das bandas. Se eu quisesse chamar só o AC/DC, por exemplo. O AC/DC, ele é qual banda? A banda número 3 aqui, né? 1, 2, 3. Então, eu posso dar um print e colocar o meu lista bandas e eu chamo de novo as chaves aqui e eu pergunto, ele está me perguntando, tá, qual valor você quer? Então, eu posso colocar a posição referente ao AC/DC. E aí eu falei, né, 3. Se eu executar, não vai aparecer o AC/DC, vai aparecer outro, né? Vai aparecer aqui o X-Japan. E você pode estar se perguntando por que disso. Aqui, como que isso aqui funciona pra gente? As bandas, eles estão... Isso aqui é a lista, tá? Isso aqui é a nossa lista. Isso aqui é a nossa lista. As bandas aqui dentro, elas têm posições. Então, aqui eu tenho a primeira posição, que é a posição 0, é o Linkin Park. Eu tenho aqui, mais ou menos, aqui a posição 1, que é o Red Hot Chili Peppers. Eu tenho aqui a posição número 2, que é o AC/DC. Eu tenho aqui, mais ou menos, a posição número 3, que é o X-Japan. Vou deixar só X aqui pra gente. Eu tenho aqui a posição 4, que é o Guns N' Roses. E eu tenho aqui a última posição, que é a posição número 5, que é o Iron. Vou colocar só a letra I, porque é meio ruim de digitar escrever com o mouse. Quando eu quero chamar a primeira informação de todas, vou colocar aqui em azulzinho pra gente, eu chamo o Linkin Park, e ele é posicionado com o index 0 aqui dentro. Se eu quisesse chamar o Red Hot, era o index 1. Então, esse index que eu estou falando, ele é a posição que eu tenho do elemento dentro da lista para eu conseguir chamar ele, é a posição dele. Então, 0 é o Linkin Park, 1 é o Red Hot, 2 é o AC/DC, 3 é o X-Japan, 4 é o Guns N' Roses e o 5 é o Iron Maiden. Só que vamos pensar num caso mais particular. Eu estou com uma lista gigante, eu tenho 1 milhão de dados lá, sei lá quantos dados eu estou tendo. E eu quero filtrar ali minhas últimas vendas, meus últimos procedimentos. E eu sempre... Isso aqui foi... Não sei como que eu tirei esse pensamento aqui na minha vida. Eu tinha muita dúvida nessa ideia. E eu sempre pensava que a lista, então, ela era algo horário. Então, sai do 0, vai para 1, sai do 1, vai para o 2, sai do 2, vai para o 3. Mas eu também poderia, se eu tivesse alguma informação muito grande e eu quisesse encontrar o último elemento, ir de trás para frente. Eu já sabia, né? Meus professores já tinham me contado que o comando era o que eu vou colocar aqui agora, que seria -1, ó, 0, -1, seria o primeiro de trás para frente. Só que isso não fazia muito sentido para mim quando eu estava estudando, aí eu fiz esse desenho e ele me ajudou muito. Espero que ajude muito vocês também. Vamos praticar isso? Então, se eu quisesse trazer a primeira banda lá, o Linkin Park, é o index 0. E eu trago o Linkin Park. Se eu quisesse trazer o index do Guns N' Roses, eu podia pensar 0, 1, 2, 3, 4.
e eu trago o Guns N' Roses. Se eu quisesse trazer o Iron Maiden, eu poderia colocar o index 5, ou poderia colocar o -1, que o index -1 ele também traz para a gente o último elemento de todos. Isso é muito importante na hora que a gente está analisando, dependendo... mas se eu colocar aqui o -2, vai trazer o Guns. Se eu colocar o -3, vai trazer o X-Japan. E assim sucessivamente vai trazendo as informações para a gente. Tá? Isso é muito importante. Faz um treino. Cria aí você agora uma listinha com algumas coisas para você testar. Chama os index para a gente. Bom, você deve ter pausado o vídeo, deve ter voltado aí já. E agora a gente vai dar uma praticada aprendendo os métodos existentes aqui na nossa lista e o que a gente consegue fazer e o que a gente consegue brincar com eles também. E isso é importante, tá? Esses métodos que a gente vai conseguir utilizar aqui são minimamente, como eu posso dizer, interessantes para a gente guardar dados. Então, vamos aprender agora a guardar dados na lista. O que pode e o que a gente consegue fazer. Então, eu vou criar uma outra lista aqui, uma lista de coisas. E aqui eu armazenei palavras. Mas será que eu consigo armazenar uma palavra e também armazenar um número? O número do pi aqui, por exemplo, para gente. E armazenar talvez um valor booleano? Será que dá certo? Será que isso aqui vai funcionar? Se eu der um print lista de coisas aqui, ó, ele vai exibir pra gente. E além dele exibir... Opa, era 3.14 aqui, mas beleza. Além dele exibir, ele mostrou para mim ó, o que era cada coisa. Ó. Isso aqui é uma palavra, entre aspas, isso aqui era um número, isso aqui era o valor booleano. E isso é interessante porque ó, na minha lista de coisas aqui, ó, ele consegue trazer todas as informações. E o Python, ele tem essa informação interessante dentro dele. Nem todas as linguagens de programação conseguem fazer isso. Eu podia até guardar dentro da lista uma outra lista, se eu quisesse. Vou colocar aqui, sei lá, 2 números quaisquer, 3 e 4, por exemplo. Aí ele consegue, dentro de uma lista, guardar outra lista. E eu conseguiria chamar, por exemplo, só o número 3 aqui. Ó. Eu chamo a lista de coisas, eu faço um index dela aqui dentro, ó, 0, 1, 2, 3, ó, então se eu chamar o index 3 aqui, ó, 3 e 4. E aí como que eu faço para chamar? Eu chamo dentro ou chamo fora? Se eu chamar dentro, ó, chamar o index 0 aqui, ó, por exemplo, ele já acusou aqui pra gente erro, né? Ele já está falando que isso aqui é errado. Se eu chamar para fora, ó, ele vai chamar só o index 3. Então isso aqui, ele até funciona pra gente de várias maneiras, mas não pensa muito nisso que eu falei aqui agora, a gente vai fazer uma aula depois voltada a isso, porque isso aqui é algo mais complexo, tá bom? E enfim, né, vamos aprender aqui agora os métodos que a gente tem na nossa lista. Vamos apagar aqui e vamos aprender aqui. Métodos na lista. Eu tenho um método muito importante, que ele é o método chamado de append. O método append, ele é onde eu guardo uma coisa lá dentro. Então, eu poderia perguntar para o usuário lá, nova banda. E eu vou falar lá, igual a input, me fale uma boa banda. Aí o usuário, quando ele digitar, ó, ele vai digitar, fala uma boa banda, aí ele vai falar lá, tananã. Para eu guardar, salvar esse valor, eu vou chamar a minha lista, então, lista de bandas. Eu vou falar que ele vai ter um atributo, então ponto, e o método que eu quero, que é o método append. Quando eu chamo o método append, ele vai me perguntar aqui dentro qual objeto eu quero anexar aqui dentro. Então, se eu colocar o nova banda, e depois aqui embaixo eu dar um print, né? Só para ficar bonito pra gente. Print. Não vou dar aqui não, peraí. Eu ia fazer uma coisa e resolvi mudar de ideia. Mas se eu printar, fala para mim uma nova banda, uma banda boa. Vou colocar aqui uma banda boa, vai ser Capital Inicial. Cap, que é só tá bom. Aí ele colocou aqui, ó, ele adicionou. No nosso caso, se eu reexecutar, ele não vai salvar de novo uma nova banda, porque ele sempre vai zerar a lista aqui, né? Então, se eu colocasse isso em um novo código, ficaria mais interessante pra gente. Vamos fazer isso? Recorta o seu código aqui, ó. Clique em mais code.
e cola. A partir de agora, toda vez que você adicionar um novo valor, colocar a nova banda aqui vai ser a banda 1, banda 2. Eu não sei que banda é essa. Ele já tem na memória as bandas anteriores e vai sempre adicionar uma nova banda, banda 2. E sempre assim sucessivamente. Agora, esse método que foi o append, ele anexa uma informação aonde? Ele sempre vai anexar uma informação, vamos até marcar aqui, ó. Ele anexa uma informação no fim da lista. Mas eu posso colocar uma informação em uma posição. Então, ó, eu posso fazer assim. E esse método é chamado de insert. Então, eu vou chamar aqui ó, de novo, tá? O mesmo procedimento. E me fala uma banda boa. E eu coloco aqui, ó, a lista underline de bandas, ponto insert. E o ponto insert, eu coloco para ele dois atributos. O primeiro atributo que eu coloco no insert tem dois atributos. O primeiro atributo do insert é a posição e depois o valor. Então, posição. Eu vou colocar aqui antes do Linkin Park, depois do Linkin Park, antes do Red Hot. Então, posição 1, o valor que eu quero. Vou colocar uma banda que eu gosto bastante, deixa eu pensar. Dragon Force. Dragon Force. Perdão, né? Não vou colocar Dragon Force aqui assim. Eu vou chamar aqui a nova banda. E vamos lá. Falha uma banda boa. Agora, Dragon Force. Beleza, ele adicionou. Podia ter dado um print aqui, que eu não dei. Vou dar um print. Lista de bandas. Vou ter que reexecutar. Vou pensar mais uma banda para colocar aqui. Vai aparecer antes do Dragon Force agora. Eu vou colocar Dragon Force 2. Só para a gente testar. E aí ele colocou, ó, na posição 1, aquelas informaçõezinhas que eu for chamando. Só que ficou feio, né? Eu colocar o Linkin Park, Dragon Force 2, Dragon Force 1. Vamos remover um desses Dragon Force? Eu posso, então, aplicar o método chamado pop. E o método pop, ele vai remover um valor baseado também na posição. No nosso caso aqui, eu poderia perguntar para o usuário qual posição ele quer remover e fazer algo bonitinho. Mas só para a gente pensar aqui, eu posso falar assim para ele, ó, lista underline de bandas, ponto pop, e coloco a posição que eu quero remover. Vou dar um print aqui, ó, lista de bandas, para a gente ver. Se eu colocar isso aqui apenas, esse pop sem nada, ele vai deletar o último valor, que seria o banda 2. Então, o pop sem nada, ele elimina o último valor de todos. Isso é importante para a gente até anotar. Então, anota no seu caderno aí. O pop sem valor dentro dos parênteses, o que ele faz? Ele elimina, ele remove o último valor da lista. Mas se eu quero fazer com que ele remover um index informado, um index específico, o que eu faço? Dentro do pop, eu tenho que indicar aqui um index. Então ficaria mais ou menos assim: lista de bandas, ponto pop, e eu quero remover então o Dragon Force 2. Ele é 0, 1. Eu coloco aqui, ó, index 1 e dou um print lista de bandas. E aí, ó, ele sumiu. Se eu executar de novo, ele vai eliminar esse Dragon Force aqui agora, ó, quer ver? Ó, ele removeu. Se eu executar aqui, ó, esse de cima, ele vai remover, ó, ele vai repetir os valores desta, porém aqui em cima sem o banda 1, porque ele vai remover o último. Beleza? E assim sucessivamente, né? Então, esses aí são os métodos mais fáceis que a gente tem para poder trabalhar com uma lista. E se eu tenho um valor específico que eu quero remover,
Eu posso também utilizar o método remove, que ele elimina exatamente o que eu quero. Então, eu quero remover o banda 1. Eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. O método remove, eu faço assim, ó. Lista underline bandas, ponto remove, e dentro dos parênteses eu coloco entre aspas banda 1. E aqui é muito louco, porque se eu tentar utilizar, ele vai remover, ó. Opa, ele deu um erro aqui para mim no meu remove, para eu especificar o banda 1. Ah, é porque eu acho que eu já tinha excluído, né? Eu li o desse aqui, mas eu já tinha excluído. Rapidamente, só deixa eu ver como que tá a lista aqui, ó. Eu vou eliminar o cap aqui, então. Então, ó, se eu for eliminar o cap, e aquele erro que deu é o erro que eu vou mostrar daqui a pouco, né? Mas tudo bem. Então, ó, se eu remover o cap, ó, beleza, ele me mostrou 100 de capital inicial. Mas se eu tentar remover de novo, aí ele vai dar um erro, aí ele vai falar remove x, x not in the list. Então, você não pode remover o elemento X, porque o elemento X não está na lista, ele já foi removido, então você não pode utilizar ele de novo. Aí, às vezes, por questão de segurança, por uma questão melhor aí para você utilizar, você pode utilizar essa maneira de colocar entre aspas ou não, condicionado com if, coisas que a gente não aprendeu ainda, para você melhorar e ter um seu software mais robusto, né? Isso é bem importante aí pra gente. Então, pessoal, aqui só umas maneiras mais simples aí da gente aprender a trabalhar com a lista e entender o que são os seus valores e como eles vão funcionar pra gente, tá? Não é para ser uma aula difícil, não era para ser algo tão complexo, é mais para a gente entender as suas compreensões e como que ela vai existir aí pra gente, belezinha? Então, obrigado pela companhia. Bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. E a gente se vê. Até mais.